ele dispensa apresentações para as pessoas que o conhecem. Quando ele começar a falar, vocês vão ver que é diferente. Mas eu vou falar um pouco só sobre o currículo acadêmico de Renato, para quem não o conhece. A gente começa a falar de maneira muito informal. Renato é formado, ele graduou na UFPA, né, em Direito e Engenharia de Produção na UNEB. Logo em seguida ele já estava concluindo uma pós-graduação em Direito Empresarial, entrou no mestrado da UFPA, com aproveitamento excepcional, escreveu uma tese sobre Direitos das Acionistas Minoritárias na SA, muito elogiado pelo professor Edvaldo Boaventura, que foi orientador dele. Cursou um mestrado na Mackenzie, né, uma tese sobre governança corporativa. Foi professor da UFT, Universidade Federal de Tocantins, de algumas faculdades aqui, FTE, Uniana, sempre na área de Direito Empresarial. É perito criminalístico da Polícia Civil da Bahia, né? É pesquisador do COMPED, né? Tem muitos artigos publicados, alguns trabalhos publicados. Fez um master também na Europa, com a bolsa pela União Europeia, onde ele visitou 7 universidades europeias, passando um período de 3 ou 4 meses em cada, né? E na pesquisa do que ele desenvolve, dos investimentos, ele teve alguns países do mundo, né, sentindo como era o mercado. Enfim, ele está aqui para dar essa contribuição para a gente hoje. Não vou me alongar muito. A gente ele vai falar de maneira expositiva, mostrando os slides, e depois ele vai abrir para perguntas. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade. E a partir de agora eu passo a palavra a Renato. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença dos senhores. É um grande investimento acordar de manhã cedo no sábado de chuva. Seria maravilhoso ficar na cama e vir aqui e ouvir. Eu agradeço a atenção dos senhores. Eu espero retribuir, dividindo a minha experiência. O que eu vim aqui fazer foi prevenir que os senhores repitam os mesmos erros que eu cometi. O primeiro erro grave que eu cometi na vida foi achar que formação acadêmica me faria uma pessoa mais produtiva, que me faria ganhar mais dinheiro, que me faria uma pessoa moralmente melhor, entender melhor o mundo. Qual foi a faculdade que o Steve Jobs fez? Ele nunca pisou na faculdade. O homem mais rico da Europa, Amancio Ortega, dono da Zara, a CIA, largou a escola com 14 anos. O cara que inventou a corrente alternada, a lâmpada, que dominou a maior parte das patentes da energia elétrica, Thomas Edison, frequentou 33 dias da escola. Chegou em casa e disse: mãe, você é melhor do que a escola, eu nunca mais quero voltar para aquela merda. Certo? Teve alguém que gerou mais riqueza para a humanidade do que Thomas Edison? É isso. Nós vivemos em um mundo que a moeda é falsa, que os professores são falsos e que a maioria das empresas e governos são zumbis, que eles gastam mais do que arrecadam sistematicamente durante décadas e só sobrevivem baseado em fraudes, como o juro negativo. Eu demorei alguns anos para entender o que era o juro negativo. O juro negativo significa que a remuneração do mercado de todas as coisas que não têm um risco absurdo são negativas. A taxa de inflação que se diz na televisão, o aumento de preços, ela deve ser descontada de um conceito chamado senhoriagem. Quem já ouviu falar no conceito de senhoriagem? Levante a mão aí, por favor. Senhoriagem. Senhoriagem é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. Nos últimos 10 anos, embora o Brasil não tenha enriquecido em nada, nós ganhamos brutalmente produtividade. As empregadas domésticas, o cara da trabalhadora da roça, o carpinteiro, com o WhatsApp, passou a ganhar bem mais. Captar emprego, o tempo dele passou a valer mais. O motorista que precisava pagar um aluguel de táxi agora ganha mais no Uber. As novas tecnologias aumentaram a nossa produtividade. Quando existe ganho tecnológico, o preço das coisas tende a diminuir. Não é? O preço das coisas diminuiu de 10 anos para cá? Não, o preço das coisas não diminuiu. Quando começou o Plano Real, a gasolina custava 25 centavos o litro. Quanto é que está a gasolina agora? E era gasolina real, né? Essa porcaria com 25% de álcool, não é isso? Então, era para o preço das coisas diminuir. E essa diferença que o preço das coisas não diminui é tributo indireto. A inflação, o aumento de preços, que é causado pelo aumento da base monetária descontrolado, que nos últimos anos foi em média 15% ao ano, como a gente vai ver com dados do próprio Banco Central, empobreceu vocês mais do que qualquer outro tributo. E é por isso que a gente chama renda fixa de perda fixa e bolsa de cassino com expectativa negativa de ganho. Se os senhores saírem daqui compreendendo o conceito de juro negativo, compreendendo o que foi o quantitative easing nos últimos 10 anos,
compreendendo que você perde 10% ao ano se você não tiver pelo menos 16% líquido sem risco, no investimento sem risco de retorno em real, certo? Vocês vão entender a conjuntura que a gente está hoje, certo? Eu não recomendo a ninguém comprar Bitcoin, embora 80% ou 90% de minha participação, seja de meu patrimônio, seja na nuvem. E em 3 anos eu tenho aumentado meu patrimônio em 30, 40 vezes graças a isso, certo? Mas eu não recomendo que se invista em absolutamente nada no Legacy System, os produtos financeiros convencionais, pelos motivos e dados que eu vou expor aqui. Eu também vou conversar introdutoriamente sobre alguns dos problemas mais graves da sociedade, certo? Olha em volta. Quantos homens tem para cada mulher aqui na sala? Olha aí, quantas mulheres tem aqui? Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade que os valores da sociedade são majoritariamente femininos. Isso acontece ciclicamente. E a causa disso é o welfare state, é o estado de bem-estar social, que, como já foi demonstrado por Hayek e vários outros juristas, leva inevitavelmente à redução de fecundidade, desestruturação de famílias e o colapso da sociedade, como já aconteceu diversas vezes, como em Roma. Tudo que a gente está experimentando já aconteceu várias vezes. Tabelamento de preço. A Roma fez tabelamento de preço em 301. Teve um edito de preços igual à tabela da Tsunami de Sarney. E com Sarney, e com Nixon, e com Maduro, e agora com Macri, tiveram as mesmas consequências e vão ter as mesmas consequências novamente. Alguém já tinha ouvido falar no edito de preços aqui? Levante a mão. Sabia que tinha tabelamento de preços? Que os Estados Unidos tinham feito tabelamento de preços? Que todas as vezes as consequências eram as mesmas? Nós vivemos uma época de tabelamento do preço mais importante que existe, que é o tabelamento do preço do dinheiro. E o preço do dinheiro, que é o juro, hoje em dia, é negativo. Certo? Ah, mas posso vender o feijão, arroz, o preço que eu quiser. Isso é insignificante. A distorção econômica que se provoca, a manipulação dos juros, é 100 vezes pior do que o tabelamento de Sarney. Porque você pode substituir o feijão, o arroz, por qualquer outra coisa. Eu não como feijão e arroz há uns 3 anos. Certo? Agora, em vida sociedade, você pode viver sem tocar em real? Não pode. Então, o principal bem que existe em sociedade tem seu preço tabelado, e seu preço tabelado em termos negativos. Certo? E a causa inicial de várias crises que eu vou demonstrar aqui, na minha opinião, é o domínio de valores femininos. Isso acontece por diversos fatores, certo? É interessante que a principal pauta de Bolsonaro, a principal pauta de Bolsonaro e de quem apoia Bolsonaro, a pauta comum é a liberação de armas, não é isso? Por que a liberação de armas é uma coisa absolutamente inaceitável para a esquerda e é a principal pauta de quem vota em Bolsonaro? Talvez vocês nunca tenham percebido isso, mas a lógica feminina é a lógica da vida. A lógica feminina é a lógica da vida. As mulheres são feitas para gerar e manter a vida. E a lógica masculina é a lógica da morte. É por isso que tem um monte de homem aqui. Porque esse tema é de algo altamente arriscado. Os homens são predeterminados por uma série de motivos que não são culturais, são etnobiológicos, a se expor muito mais ao risco. Na história da humanidade, menos de 30% dos homens reproduziram e mais de 90% das mulheres reproduziram. É muito mais fácil para a mulher obter sucesso em sua perpetuação do que para os homens. Se o homem não for eficiente, se ele não trouxer recursos para casa, ele não vai reproduzir. Ou, se ele tiver uma mulher, os filhos dele não vão sobreviver. E o alimento com maior densidade alimentar é carne, e a carne vem da morte. Se você tiver um filho de 2 anos, o menino ele quer saber de coisas. Ele quer saber do carro, do avião, da arma, da espada. A menina quer saber de pessoas que são bonecas. Até o brinquedo da menina representa pessoas. Porque ela é ligada em vida, ela é ligada em cuidar, em criar e gerar a vida. E esses valores femininos são muito menos afeitos à assunção de riscos do que os valores masculinos. É por isso que o Estado social ele só se desenvolveu. O welfare só progrediu nos lugares onde houve maioria feminina. A população nunca foi maioria feminina até o século XX. Começou com a Primeira e a Segunda Guerra, morrendo um monte de homem, e depois os benefícios femininos foram tão absurdos que as mulheres passaram pela primeira vez na história a viver 5, 10, 15 anos mais do que os homens, como é até hoje, né? Então, bora lá. Eu fiz 56 slides, mas eu acho que se a gente chegar no 33, para mim tá maravilhoso. Se eu conscientizar metade dos senhores a não entrar em nenhuma pirâmide na vida, incluindo a bolsa de valores e a renda fixa do governo,
eu já vou ter cumprido minha missão aqui e ajudado pelo menos umas 20 famílias aqui a manter a sua riqueza. Muitas coisas que eu vou dizer aqui são minhas opiniões pessoais e podem incomodar outras pessoas. O pessoal da comunidade do Bitcoin faz um meetup como esse, geralmente mensalmente, e fica dizendo, Renato, não diga essas coisas, você vai afastar pessoas de comprar Bitcoin. Eu digo, é ótimo. Isso tem que ser afastado. Se o cara acreditar em socialismo, você vai acreditar no Estado, ele tem que colocar o seu futuro na mão dos políticos, não declarar independência. Eu quero que essas pessoas... Inclusive, você precisa que exista uma Coreia do Norte, uma Cuba no mundo, para o cara saber o que acontece se ele fizer aquilo, né? É importante, o exemplo arrasta, né? Embora eu não lecione há alguns anos, eu já lecionei há alguns anos, inclusive aqui na faculdade, foi uma grande honra. Gustavo, na apresentação, não incluiu o estagiário dele, eu só passei no AB por causa de Gustavo. 5 horas com o Gustavo valeram mais do que todo o tempo, porque eu peguei 6 matérias de prática jurídica, não valeram as 5 horas que eu passei com o Gustavo. Eu passei 5 horas com o Gustavo e passei tranquilamente no AB. Se alguém aqui quiser aprender a fazer peça, estagiar no escritório de Gustavo Gomes. Não conheço nenhum estagiário. Inclusive, tem vários caras inclusive, que lecionaram aqui, Gabriel. Assim, existe uma lista, assim, dezenas de pessoas que saíram do escritório de Gustavo. Não conheço ninguém que estagiou lá por mais de 6 meses que não tenha tido uma carreira meteórica na advocacia. Vocês querem aprender a fazer peça, resolver, saber quem resolve em cada vara, pode ir lá, Santos e Gomes. Para mim, resolveu, certo? Essa minha experiência na FBB é extraordinária. Eu chego lá em Miami, sou recebido por Ricardo, que foi aluno aqui. Eu trabalho atualmente em Valença. O chefe da PM lá, o Alexandre, virou agora tenente-coronel, também foi aluno aqui. Dona Trícia, a esposa dele, também foi aluno aqui. É muito difícil ir em algum lugar do Brasil, Brasília, Rio, São Paulo, até nos Estados Unidos, e não ter algum aluno aqui da época da FBB. Esse pessoal criou uma rede que se espalhou, que para mim é extraordinária, eu mantenho até hoje amizade com dezenas. Aproveitem. Essa época de faculdade é uma época que vocês vão ter contato para toda a vida. Depois é muito difícil você manter uma relação, manter e desenvolver um network de amizades sinceras, como na época de faculdade vocês têm essa oportunidade. Essas são as pesquisas que eu desenvolvo. Eu ainda oriento bastante trabalho de TCC. Na UFPA mesmo, esse ano eu orientei o TCC de Wuhan. O TCC de Wuhan demonstrou como essa reforma de Moro vai provocar mais miséria, vai provocar mais corrupção. Essas reformas, o pessoal diz aí que vai resolver o Brasil, vai resolver coisa nenhuma, vai piorar a situação. E assim, se vocês quiserem desenvolver alguma monografia e tal, posso ser orientador estou à disposição. Eu trabalho na área de análise econômica do direito. Tudo que eu pesquisei na vida, desde o primeiro semestre de faculdade, foi estudar as consequências econômicas de normas jurídicas, certo? Isso é análise econômica. A minha formação de base é engenharia. Eu fui o primeiro do Brasil em engenharia de produção, que é a engenharia de otimização matemática, e direito, certo? E todas as pesquisas que eu fiz na vida são nessa área de governança corporativa. Como você constitui instituições para que os comportamentos cooperativos sejam dominantes e os comportamentos oportunistas dos vagabundos não sejam dominantes. Já foi demonstrado matematicamente, inclusive por um Nobel chamado Douglas North, há mais de 30 anos, que se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, se a empresa vai dar certo ou não, se qualquer esquema de negócio tende a prosperar ou não, é simples. É só você analisar se vale a pena ser vagabundo. Se vale a pena ser vagabundo no país, a maioria das pessoas vai se comportar como vagabundo. Esse país vai para onde? O que faz um país ser rico é recurso natural, a Zâmbia, o Zaire, ser o país mais rico do mundo e o Japão mais pobre do mundo, não é isso? O que faz um país ser rico ou pobre é instituições. Instituições, se vale ou não a pena ser vagabundo. E no Brasil atual, vale a pena ser vagabundo? Comportamento oportunista, vale a pena?